Haribol, bom dia. Vamos começar a nossa aula. Neste momento eu vou pronunciar os mantras que nos conectam com os grandes Vaishnavas. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nós vamos fazer uma pequena revisão, porque há muitas pessoas novas entrando no curso nestas semanas. Estamos estudando o Bhagavad Gita, o livro mais precioso dentro da literatura mundial, aquele que traz o diálogo sagrado entre a suprema personalidade de Deus manifestada dentro deste nosso mundo material, Krishna, e Arjuna, um príncipe da antiga Índia, que recebe instruções sobre o processo devocional, sobre Bhakti Yoga, o processo através do qual nós vamos destruir as ilusões da realidade material e conseguir finalmente nos relacionar eternamente com a pessoa do infinito, Shri Krishna Govinda. Muito bem. Passamos pelo capítulo 14, nós estamos no capítulo 15. No capítulo 14, Krishna descreve a pessoa com realização plena do conhecimento espiritual. É descrita a característica, o funcionamento da vida de um santo. Como é que ele reage, como é que ele percebe a realidade, o que ele enxerga, o que ele não enxerga. Por que Krishna fala sobre isso? Porque a alma condicionada, as almas que estão aqui presas, nós que estamos presos no ciclo de nascimentos e mortes, não tem a capacidade de reconhecer um santo. É preciso meditar e estudar o comportamento de um devoto puro do Senhor, para que nós possamos, aos poucos, reconhecer aqueles que têm estas características. É por isso que ninguém pode se autoproclamar um mestre. É por isso que ninguém pode se autoproclamar um guru. Ninguém é guru porque deseja. As pessoas alcançam características específicas. Por exemplo, há muitos professores de yoga, eu já conheci alguns, ou mestres de outros aspectos relativos às culturas paralelas aos Vedas, como a Ayurveda, ou como a astrologia, ou outras ramas do conhecimento védico, ou pessoas que nem estão tão ligadas assim às escrituras, como estes que nós citamos, que se auto-intitulam Goswamis. Swami significa senhor, Go tem vários significados em sânscrito, e também significa sentidos. Um Goswami é aquele que é senhor dos próprios sentidos. Há outras pessoas que se denominam Shri. Por Shri nós entendemos o êxtase de Krishna, a radiação sagrada, a manifestação do amor de Deus. Então não é porque alguém se autodenomina Swami, Goswami, Shri. Há pessoas que se fazem passar, assinam Bhagavan. Bhagavan significa aquele que possui todas as opulências, Deus. Há pessoas que estão na matéria se auto-intitulando
não é? Coisas sagradas. E não é assim que funciona o processo devocional. Não é a nossa opinião pessoal que determina quem é sagrado e quem não é sagrado. É necessário entender o processo espiritual com o qual as pessoas avançam neste caminho. E quais são as características específicas de quem realizou este avanço dentro da espiritualidade. Há também casos de pessoas que foram condecoradas como gurus por seus mestres e que, porém, não estão filiadas em gurus autênticos. A Índia, segundo a literatura védica, segundo os jornais, além de ser, sobretudo a Índia é o Dhamma sagrado, o lugar onde Krishna apoia seus pés de lótus, onde Deus entra dentro da realidade material com um corpo transcendental que os tolos confundem com uma forma humana, como ele mesmo explica no capítulo 9 do Gita. E Krishna caminha e distribui as bênçãos do mundo material no país dos Himalaias, no país onde a maior antena estrutural do planeta Terra está colocado. Não é por acaso que nós estamos estudando a literatura indiana, como já explicamos em outras aulas. Então, ali Krishna tocou seus pés. Porém, nesta era em que nós estamos vivendo, os manuscritos nos avisam que a Índia está encoberta por ilusões, por sucessivas e impenetráveis camadas de proteção. É difícil compreender Deus. A Índia está protegida do ponto de vista do avanço espiritual para que estas camadas, estes véus da ilusão de Maya, signifiquem um teste, um obstáculo para cada um de nós, cuja bênção não é somente passar pelo teste, superar o obstáculo, pular o muro, mas a transformação que este obstáculo vai nos causar. Através de conhecimento, através da nossa inteligência, ouvindo o conselho dos sábios, nós vamos conseguir pular obstáculos. Ou, através do sofrimento, através da nossa própria teimosia, nós vamos aprender que, às vezes, escolhemos a resposta errada para estes mesmos obstáculos. Portanto, é muito importante entender como se comporta um santo. A Índia hoje é também, por estar encoberta por esse aspecto material, por esses incontáveis e infinitos testes, uma terra de falsos gurus, infelizmente. Os grandes Vaishnavas estão lá, mas ao redor destas joias transcendentais no oceano em que a Índia se transforma nesta época da idade do planeta Terra, em Kali Yuga, na era em que nós estamos, há tubarões nadando em todas as direções. Então, há pessoas que no Ocidente se filiaram a algum falso mestre e por eles foram condecoradas, receberam títulos. Mas isso não significa que esses títulos são reais. Um homem é o que ele qual é o valor da vida de um homem? O homem tem valor em relação àquilo que Deus entende e considera em relação a ele. Não a um título, né? Não a um castelo, a uma igreja, a um templo, a um cetro, a uma coroa. O valor real diz respeito a uma realização espiritual interior. Portanto, não há garantias, explicou Srila Sarasvati Thakur Prabhupada. Né? Gurudeva disse que para você entender a elevação de alguém, você precisa escutá-lo falar. O que está sendo dito, de que maneira, qual é a ética que é colocada em cena durante a explicação, durante o Harikatha. Por Harikatha nós entendemos as aulas sobre Hari, Krishna, Deus. Então,
os Vaishnavas, quando falam, eles estão dando exemplos de uma maneira de pensar, de uma maneira de enxergar a realidade. Nesta maneira de enxergar a realidade, nós temos a oportunidade de apreciar a perfeição ética, a perfeição filosófica, os conteúdos que são explicados. E também, através do comportamento dos grandes santos, nós vamos ter a oportunidade de aprender a nos comportar também. Né? Aqueles que convivem com os grandes Vaishnavas têm uma grande fortuna, uma grande oportunidade. Muito bem. Então Krishna explicou estas características no capítulo 14. Agora nós estamos no capítulo 15 e Krishna dá no primeiro mantra uma metáfora extraordinária. Ele fala de uma árvore como uma gigantesca figueira da região da Bengala. São árvores imensas como estas figueiras que aqui existem em São Paulo e às vezes até maiores, que possui raízes para cima e galhos para baixo. Ela é sem fim. Suas folhas representam os nutritivos versos dos Vedas. Aquele que conhece essa árvore é um conhecedor dos Vedas. Então nós explicamos essa árvore do ponto de vista material na aula passada. Imagino que algum de vocês se lembre disso. Você, por exemplo, possui também ramificações de uma árvore de sangue dentro do seu corpo. O coração é uma semente, uma realidade, um planeta, um âmbito, assim como o universo transcendental. O coração também é o templo onde Deus habita. Nós sabemos que, segundo os Vedas, simultaneamente dentro da gruta do coração, a alma individual, o seu eu, você, está irradiando e pulsando a vida para o resto do corpo, e ao lado da sua alma individual, uma expansão, uma multiplicação do corpo de Deus está assistindo a sua experiência. Isso está descrito nos Upanishads, um dos livros dos Vedas. Muito bem. Dali irradia-se uma árvore de veias, ruas, avenidas, aleias, artérias, para cima e para baixo, da mesma maneira como ele está descrevendo esta figueira de Bengala, do coração para cima, do coração para baixo. Nós vimos que isso é uma metáfora profunda, que os filhos são como as árvores da semente dos pais. Mas há também um outro aspecto disso. Krishna, nesse mantra, diz: os versos dos Vedas são as folhas nutritivas dessa árvore. Então, nós podemos enxergar esta metáfora da árvore de vários pontos de vista. As ramificações do universo material, suas dimensões, como nós explicamos na aula de quarta-feira, espero que vocês tenham ouvido, a aula sobre Deus que foi dada no Facebook. Ela está à disposição de todos na nossa página Ciência Milenária Indiana. Porém, há um outro aspecto. Aqui ele está dizendo que as folhas dessa árvore são os versos dos Vedas. O que é o galho dessa árvore? Senão a sucessão de santos, de gurus, de Vaishnavas, que nos levam, galho após galho, pedaço após pedaço, rama após rama, aos braços mais fortes, ao tronco desta árvore, que vai nos conduzir de volta a Deus. Os versos dos Vedas são o alimento do mundo. E os grandes mestres são a madeira desta árvore, o tronco desta árvore. Há uma passagem no Srimad Bhagavatam na qual um santo explica que ele tem um incontável número de gurus. E dentre estes gurus ele enumera animais, plantas,
aspectos da natureza também. Nós explicamos que a árvore é a manifestação da tolerância máxima dentro da natureza. Ela nos dá tudo: frutos, sementes, folhas, madeira, sombra, abrigo, proteção, móveis. Tudo isso demonstra que não há outro ser capaz de doar a si mesmo com tanta força dentro do panorama das nossas matas, da natureza imediata ao nosso redor. O verdadeiro discípulo é aquele que vai entender que seu mestre espiritual, aquele que leva, aquele que o conduz da ignorância ao conhecimento, na verdade ele também é a árvore. Ele também é o ar. O que é que o ar nos ensina? Nós falamos sempre sobre o ar, sobre o fato de que ele é invisível, doce, um alimento difuso. Nós estamos mergulhados num creme, numa doce atmosfera que, além de embalar, de nos abraçar, de nos acariciar com a sua brisa, de nos purificar com o seu vento, está alimentando nossas células sucessivamente, incontáveis vezes num minuto. Aquele que entende, que encontra este mestre perfeito dentro da realidade material, vai encontrar o santo. O santo é o significado materializado de todos estes aspectos do ensinamento. O santo perfeito, o verdadeiro mestre, ele é a floresta. Ele é o ar. Ele é a solidez do chão. Pois ele entende o significado de cada parte do que existe. A alma autorrealizada enxerga Deus em todos os objetos, mas não de maneira generalizada. Ele sabe que a grama é o mestre da humildade, pois todos pisam a grama e ela se curva perante os pés dos humanos. Ele sabe o valor específico de cada manifestação da natureza. E qual é o ensinamento de cada animal, de cada flor, de cada objeto. Ele vai ver no mundo o seu próprio mestre. O guru está mais perto de vocês do que o ar que vocês respiram. A bênção do mundo, segundo os Vedas, vem de Sri Balaram. Nós já explicamos nas aulas sobre Deus. Na aula de ontem, eu peço que vocês assistam a aula Deus, Semideuses e Avataras, que está à disposição de vocês no grupo Ciência Milenar Indiana e na nossa página, não é, com o mesmo nome, para que vocês entendam que Deus se manifesta como Krishna, no seu eu original, e como Balarama, na sua primeira expansão, o sucessivo, primeiro corpo espiritual de Deus além de Krishna, chama-se Balarama. E Balarama é uma potência do Senhor. Ele é a personificação de tudo que existe. Enquanto Krishna é a personificação do conhecimento, a potência feminina de Deus é a personificação do êxtase, do amor de Deus, e essas são as três pessoas originais da existência. Conhecimento, Krishna. Existência, Balarama. Êxtase, amor, Radharani. Esses são os nomes das pessoas absolutas. Não há nada acima deles. Muito bem. Balarama é a potência da existência. Ele está manifestando para Krishna e para nós, na sua infinita misericórdia, tudo o que existe. O ar, a árvore, a grama, o peixe, os nossos corpos, os corpos materiais dos santos dentro da matéria, estão sendo manifestados por Balarama, que é considerado o Deus que serve, o Deus que é servido, Krishna.
Ele é aquele que realiza um mundo espiritual, para que Deus, o infinito personificado, possa manifestar o seu prazer em diferentes espaços, em diferentes regiões dentro do infinito. Tudo isso está organizado por Balarama. Mas nós nunca ouvimos falar de Balarama. É raro ouvir falar de Balarama. De quem nós falamos sempre? De Krishna. Mas Balarama é o poder de Krishna. Porém, ele está de joelhos perante o Senhor. A primeira expansão de Krishna serve a Deus com tanta abnegação, com tanta profundidade, que ele está invisível dentro da consciência de todos. Apesar de ele ser o poder de Deus, a existência do que existe manifestado, Balarama é um segredo para a consciência do mundo. Ele é Deus, não é? Porém ele é uma expansão de Krishna. Krishna é o original. E nesse aspecto, aquele que está realizando tudo em função de Deus, a expansão de sustentação das realidades, aquele que sustenta as nossas salas, o nosso corpo, é uma potência simultaneamente igual e diferente de Krishna, Shri Balaram. Porém, ele não aparece, né, nas nossas orações de maneira imediata. Nós pensamos no no absoluto, Krishna. A maneira com que a primeira potência de Deus, a primeira expansão masculina de Deus, Balarama, serve ao Senhor, a abnegação, a dedicação, a rendição com que a potência de Deus serve a Deus, a potência da existência, está ensinando o papel do guru. O guru é aquele que age a serviço do Supremo. Nunca a serviço de si mesmo. De Shri Balarama descende ao mundo dentro das expansões da realidade transcendental e depois através dos avatares, através da formação material dos universos, uma sequência de mestres que, como uma corrente, como o tronco de uma árvore, penetra o mundo material, irradiando o conhecimento acerca de Krishna. Se Balarama é aquele que realiza os átomos, o Mahavishnu é uma expansão de Balarama. Então Deus, na sua forma de criador dos mundos, é uma expansão de Krishna e não Krishna o original. Então o mundo ao seu redor é manifestado por aquele que está de joelhos perante o Senhor, apesar de ser o controlador dos poderes de Krishna, o realizador das realidades que existem. Aonde isso vai nos levar? A entender que, numa sucessão discipular de mestres e discípulos perfeitos, assim como os Gaudiya Vaishnavas, os Vaishnavas desta escola dourada do conhecimento ligado a Deus, Gaudiya significa dourado, Vaishnava significa aquele que tem conhecimento pleno em relação a Deus, aquele que sabe quem é Vishnu, que sabe que Vishnu é Krishna, que o sustentador dos mundos é Krishna. Dentro desta sucessão discipular perfeita, os Vaishnavas são a seiva da árvore que está manifestada em todos os universos, em todos os mundos. Portanto, aquele que conhece um santo entende que o mundo
está conectado na perfeição deste santo. O coração do santo, do Mahabhagavata, do máximo devoto dentro da realidade material, enxerga tudo o que existe, prédios, jardins, paredes, móveis, outras pessoas, parentes, carros, florestas, montanhas, oceanos, nuvens, sóis, estrelas, galáxias, universos, a plataforma transcendental, como a misericórdia do Guru original, Shri Balarama. Ele está servindo a Krishna. Ele está manifestando as realidades ao redor do Supremo. Ele é a potência existencial do infinito. E a ele estão conectados os Vaishnavas do Parampara, da sucessão discipular perfeita, que traz ao mundo o conhecimento de maneira impecável, sem um número fora do lugar, sobre o significado do Bhagavad Gita e dos outros manuscritos védicos. Desta maneira podemos entender que o mundo está nos ensinando. Não basta entender que o mundo é uma lição. É preciso entender quem está organizando esta lição e quem está dando significado a esta lição dentro do planeta Terra. Assim como o meu Guru Maharaj continua fazendo dentro do meu coração e do coração daqueles que tomaram abrigo em seus pés de perfeição, em seus pés de flor de lótus. Esta é também a árvore que se manifesta dentro da realidade material. Alguns de seus galhos, diz Krishna no segundo verso, estendem-se para cima, como os planos dos semideuses e seres celestiais. Alguns estendem-se para baixo, como os planos dos humanos, animais e espécies inferiores. E nutridos pelos três modos da natureza, seus brotos são os objetos dos sentidos. Algumas raízes aéreas também estendem-se para baixo, para enraizarem-se na terra do karma, no plano humano. Essa é a tradução de Srila Sridhar Maharaj, o tesouro oculto do doce absoluto. Nós estamos arranjando uma maneira de irmos até a editora, buscar exemplares para que vocês possam receber este outro volume, para quem ainda não tem. Na expansiva manifestação deste efêmero e contudo interminável mundo, comenta Srila Sridhar Maharaj. Então, na expansiva, na interminável manifestação do nosso mundo, alguns dos seres vivos são nutridos pelo modo da bondade e passeiam por todos os planos superiores, os semideuses. No ego dos semideuses e seres celestiais. No ego, neste caso, é no personagem, não é, de um semideus, a alma condicionada que viveu experiências humanas no modo da bondade, alcança estes planetas celestiais. Isso está sendo explicado aqui. Outros, influenciados pelo modo da paixão e da ignorância, ficam vagando pelos planos humanos, animais, vegetais e espécies inferiores, assumindo as entidades destas espécies. Tudo que está vivo tem uma atma, um átomo de consciência, nós já explicamos várias vezes. Espero que vocês sigam as aulas passadas que tenham perdido. Muito bem. Os semideuses são descritos nos Vedas como aqueles que estão encarregados da máquina da realidade material, de fazer funcionar os planetas, os mundos. Em Kali Yuga está escrito que eles não é permitido a eles que se comuniquem com os seres humanos. É isso que cria esta incapacidade de entender Krishna, pois nós não temos notícias sobre ele, a não ser aqui os Vaishnavas manifestados na forma humana nos concedem, na sua infinita misericórdia.
Então aqueles que são influenciados pelo modo da paixão vagam pelos planos humanos como árvores, homens, mulheres, assumindo a identidade de animais e seres destas espécies. Os brotos da árvore desse mundo representam os objetos dos sentidos. Então há uma árvore também frutificando dentro da nossa mente. O som, o aroma, a textura, o sabor e a forma são os brotos da árvore dos sentidos. Como transformações dos 5 elementos primários sutis: o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Produzidos pelo ego das entidades vivas. Então, o personagem que nós estamos vivendo, o nosso corpo, está produzindo estes brotos de árvore, que são os sentidos de captação da realidade material: a audição, o olfato, o tato, o paladar e a visão. Assim como Srila Sridhar Maharaj colocou nessa ordem aqui, né? O som, aroma, textura, sabor e forma. As raízes principais estendem-se para cima, invertidas, indicando a aversão pelo Senhor Supremo. Quando caímos dentro da matéria, não é? Quando a alma condicionada cai dentro da matéria, ela é atraída pela radiação dos fenômenos materiais. Nós já falamos sobre isso. As pessoas adoram objetos, carros, casas, jardins, pessoas, tapetes, cortinas, não é? Porta-retratos, animais. As pessoas adoram coisas materiais. E por não enxergarem Deus dentro da sua mente, não é? Dentro deste universo, elas se voltam contra Ele, pois estão atraídas pelos mecanismos materiais do mundo. Há raízes aéreas que se estendem para baixo, penetrando a terra do karma no plano humano. Elas representam, explica Srila Sridhar Maharaj, os esforços dos humanos para desfrutar dos frutos do seu karma, de suas ações. Trabalhar e ganhar dinheiro. Ter dinheiro e viajar. Esta relação de prazeres com o trabalho é descrita nos Vedas como uma espécie de vício que a alma, encarnada na matéria, estabelece em relação ao mundo. Nós nos viciamos nos prazeres que podemos produzir para nós mesmos. Essas raízes aéreas nutrem a árvore como uma distinta e secundária causa. Explica Srila Sridhar Maharaj. Vamos ver o verso 3. Estamos no capítulo 15 do Bhagavad Gita. Aqueles que ainda não ouviram as outras aulas vão receber, não é? Aqui no grupo, os links para as aulas precedentes. No verso 3 e 4, Krishna explicará: no plano humano, esta forma invertida da árvore da bengala, da figueira, aqui metafórica e profunda, né? Nem tão metafórica assim, se nós entendemos que o corpo também é como uma árvore feita de músculos, tendões, veias, ossos. No plano humano, esta forma invertida da figueira do mundo material é inconcebível, ou seja, não é possível entender as estruturas invisíveis desta árvore. Não se pode perceber a verdadeira forma desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde ela começa, ou onde ela se alicerça. A nossa visão é limitada. Nós não enxergamos nem, digamos, a árvore que dos planetas irradiam galhos aos nossos chakras, sugerindo nossas emoções, pensamentos e ações. Árvores materiais e energéticas são invisíveis. As pessoas não conseguem entender muitas vezes
que as relações de amizade que elas estabelecem com os demais estruturam também uma forma de árvore. Nós estamos sendo nutridos pelo pensamento e pela vida dos nossos amigos. Me diga com quem andas e te direi quem és, diz o famoso ditado. Que está explicado nos Vedas no quesito da associação. Quando nós nos associamos, nós estamos criando galhos, ramas, né, de ligação afetiva com os demais. E a vida dos demais pode nos ajudar ou nos atrapalhar, né, dependendo da ação e da consciência de cada uma das pessoas que está convivendo conosco. É por isso que subentra um aspecto de gratidão em relação às pessoas com quem nós convivemos. A etiqueta é necessária para que a gente saiba como tratar os entes queridos, né? Há pessoas que têm dificuldade em tratar bem os familiares. Elas são simpáticas e doces com os desconhecidos, razoáveis com os amigos mais próximos, mas são irracíveis com aqueles que vão se tornando cada vez mais íntimos, com os pais, com os avós, com os irmãos, com os filhos. Isso demonstra, na verdade, um profundo aspecto de ignorância em relação à etiqueta apropriada. Quanto mais intimidade, nós arriscamos menos respeito, mas deve ser o contrário. Quanto mais intimidade, mais nós devemos respeitar o próximo, né? como dizem os Vaishnavas. Então vamos continuar lendo aqui. Com a associação dos devotos, a pessoa adquire o afiado machado do desapego mundano, usando esta arma para cortar a árvore ilusória da própria existência material, que é teimosamente enraizada na aversão ao Senhor Supremo. A pessoa alcança o plano sem retorno, os pés de lótus do Senhor. Não se pode perceber a verdadeira forma desta árvore neste mundo. Ninguém compreende onde ela acaba, onde começa ou onde ela se alicerça. Mas com determinação deve-se derrubar, com a arma do desapego, esta árvore fortemente arraigada. Em seguida deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado e lá render-se a esta personalidade suprema de Deus, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde tempos imemoriais. Nós já havíamos lido esse verso, não é? Mas o Bhagavad Gita é preciso compreender o Bhagavad Gita passo a passo. Como de uma semana para outra, né, nós somos expostos a várias questões, a vários testes materiais, e às vezes a nossa consciência é arrastada para outros âmbitos. Não é? Vejam como alguns de vocês, talvez aqueles que estejam seguindo as aulas em sequência gravadas, terão outra percepção. Mas aqueles que ouvem uma aula num sábado e ouvem outra aula, ou melhor, no domingo, e outra aula na semana seguinte, às vezes podem não se lembrar com precisão dos significados explicados na aula precedente. Pois nós precisamos ir mergulhando. Né? Imaginem os braços do nadador que avança profundamente dentro destes mantras, né? E desvendando esses significados, ouvindo repetidas vezes para que a gente possa adquirir este conhecimento. O conhecimento védico não é algo que você precisa ouvir uma vez só, como você vê uma vez só um filme de mistério. Uma vez que você já sabe quem é o assassino, você não precisa assistir o filme de novo. O conhecimento védico é algo que você penetra sucessivamente. Aqueles que têm preguiça de escutar novamente uma mesma explicação ainda não entenderam que o conhecimento védico não diz respeito a uma novidade, mas uma profundidade. Então, na tradução de Srila Sridhar Maharaj, Krishna continua: usando esta arma, este afiado machado do desapego mundano, para cortar a ilusão da própria existência material, que é teimosamente enraizada na aversão ao Senhor Supremo, a pessoa alcança o plano sem retorno, os pés de lótus do Senhor. Com devoção pura, a pessoa deve aproximar-se dos pés de lótus do Supremo Senhor Deus e, tomando ali abrigo, orar: eu me rendo à pessoa original, o Senhor Supremo de tudo, por cuja potência ilusória
Mahamaya, esta perpétua árvore cheia de galhos visíveis e invisíveis do mundo material, surgiu. Que linda essa tradução. Então nós vamos explicar mais um aspecto desta aversão ao Senhor Supremo. Quem é o Senhor Supremo? Muitas vezes dizem, mas eu gosto de Deus, eu só não preciso chamá-lo de Krishna. Mas se eu disser, eu gosto de você, mas eu não quero chamar você pelo seu nome. Eu prefiro não pronunciar o seu nome. Regina, Patrícia, Clóvis, Vitor. Não, eu não quero pronunciar Vitor. O Vitor, não. Como que alguém pode gostar do Vitor? De quem o Vitor é, se não consegue nem pronunciar seu nome? Se não consegue entender que ele tem características específicas? De quem nós estamos falando? Então esta aversão diz respeito ao fato que muitas pessoas têm dificuldade de entender que Deus tem uma personalidade eterna e que seu nome eterno é não diferente dele. Eu busco Deus no que me parece que seja Deus. É a mesma coisa que eu disser, eu busco meu irmão naquilo que me parece que seja meu irmão. A pessoa do meu irmão eu nunca vou visitar. Eu nunca telefono para o meu irmão. Mas eu vou buscá-lo aonde eu encontro amigos na rua. Né? Mas se meu irmão está solitário em casa e precisa da minha ajuda, como é que eu posso ajudá-lo se eu não vou até lá? Se eu não considero a sua especificidade. Deus é especificamente a pessoa do infinito. Não há outro Deus além de Krishna. Não é uma opinião pessoal minha. Isso é o que está revelado na literatura que traz ao mundo todas as ciências. A única filosofia eterna dentro do planeta Terra, que existe desde que existe a civilização. Independentemente das ilusões de Kali Yuga, independentemente de naves piscando no espaço, tudo isso pertence ao eu do infinito Shri Krishna Govinda. O verso 5 vai dizer: livres de vaidade e da ilusão, desinteressadas de associação irreligiosa, dedicadas à autorrealização, livres de desejo, liberadas das dualidades da alegria e da tristeza, sem ilusões, estas almas rendidas alcançam a meta eterna. O que significa desinteressadas de associação irreligiosa? Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão fartos de viver sem Deus, que estão livres das dualidades manifestas sob a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcançam este reino eterno. O mantra original, né, vai tocar estes aspectos, aquilo que não é a religião, a falsa religião. Está explicado no Srimad Bhagavatam, um livro que mais cedo ou mais tarde nós vamos estudar, que nesta era em que nós estamos, a irreligião parecerá religião e a religião não será compreendida. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando exatamente do conteúdo, né, dos Vedas segundo os grandes Vaishnavas. As pessoas até chegam aos Vedas, mas dificilmente compreendem o que os Vaishnavas estão explicando. Há aspectos da cultura védica, né, na cultura védica, que são difíceis de serem desvendados. Os Vaishnavas nos informam aquilo que está dentro da cultura védica, mas que não prevê a adoração exclusiva de Krishna, ainda é impuro. Não serve como processo para alcançarmos o Senhor. Krishna disse aqui com todas as letras, não é?
Nós temos que chegar ao lugar onde Deus está, na nossa mente, com o nosso conhecimento, e lá rendermos-nos completamente, orando. Eu me rendo à pessoa original. Ou seja, nós precisamos entregar todo o nosso conhecimento, a nossa busca, as nossas ações nas mãos do Supremo e implorar que Ele nos tire da ilusão material. O que é considerado irreligião, segundo os Vaishnavas? Inclusive os processos ligados ao hinduísmo, inclusive os processos ligados ao Vedanta, a Advaita. Não é religião, não tem conexão com a pessoa suprema, acreditar que nós somos a pessoa suprema. Então, desinteressadas de associação irreligiosa. As pessoas não vão procurar mestres e ensinamentos lá onde não há uma conexão com a suprema personalidade de Deus, assim como Ele é. Dedicadas à autorrealização. Elas vão viver para se livrar da ilusão material. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse, estou imitando a maneira de falar de Shyamdas Babaji Maharaj, que é um lindo Vaishnava que começa suas aulas sempre dessa maneira. Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada told que o Vaishnava é aquele que vive em constante luta para se liberar da ilusão de Maya. Portanto, a dedicação ao processo de autorrealização, assim como ele é explicado, e eu não estou exagerando os aspectos, eu estou repetindo. Há pessoas que acham que é exagero. Há pessoas que podem achar que a ideia de reencarnação seja um exagero. Há pessoas que podem acreditar que a ideia de você ter que parar de comer carne seja um exagero. Cada um tem um nível de compreensão da realidade. Mas o que é que os Vaishnavas estão dizendo? Que alimentar-se do corpo de animais mortos não é compaixão. Ninguém pode transtornar esse fato. Falsificar essa afirmação. Assim como ninguém pode falsificar a afirmação dos Vaishnavas quando eles explicam. Não é conhecimento nos associarmos a pessoas que acreditam que são Deus, ou ouvir deles algo sobre Krishna. O conhecimento transcendental é comparado ao néctar do leite, à pureza do leite. O leite é o amor da mãe que se manifesta na forma de um líquido para os lábios da criança. O conhecimento transcendental sobre Krishna, tocado pelos lábios de um Mayavadi, de um Advaita, de alguém que não adora Deus de maneira correta, torna-se veneno no coração de quem escuta. É isso que está explicado. Da mesma maneira que está explicado que Krishna tem um corpo transcendental da cor da safira, que a sua potência feminina se manifesta da cor do ouro líquido. Krishna não é de outra cor além desta. Assim como está explicado que os átomos são manifestados pelas vibrações materiais da potência externa de Deus, o Om. Os átomos não são manifestados por uma mera explosão. Não é? Há uma precisação do conhecimento. Então, eu estou falando isso para alguns alunos queridos que às vezes acham que tudo é lucro, não é? Tudo é conhecimento. Se eu vou ouvir as aulas de alguém que está dizendo que Deus é Tupã, não é? Numa aldeia em outro lugar da realidade material, e que lá sacrifica-se crianças vivas ligadas à pedra e são jogadas dentro de um vulcão, não é? Por exemplo, que isso também é lucro para a alma. É um nível de espiritualidade interessante que precisa ser conhecido. Quem está comendo de tudo, ouvindo de tudo, não vai entender o que está acontecendo. É necessário filtrar a realidade, assim como nós filtramos as pessoas que entram na nossa casa.
Assim como nós filtramos as pessoas, os filmes que nós assistimos, as comidas com as quais nós nos alimentamos. Ao comer de tudo, nós podemos comer alimentos transgênicos, alimentos cheios de veneno. A ideia de uma dieta variegada, mediterrânea, como se diz na Europa, na qual você come de tudo, inclui ou exclui comida venenosa? Não é o gosto da coisa que conta, é o que está escondido na química daquela maçã, do tomate ou do que quer que seja. O que está escondido na química da filosofia é a relação de amor a Deus, assim como ele é Krishna. Então, livre de vaidade da ilusão, desinteressadas das associações irreligiosas dedicadas à autorrealização, é um trabalho sair da matéria. Precisa encarar da mesma maneira que a gente encara um trabalho. Como é que você se dedica ao seu trabalho? Você acorda para isso. Os buscadores, os bhaktas, aqueles que querem se tornar devotos, acordam para se livrar de mais um aspecto da ilusão. Livres de desejos, liberados das dualidades da alegria e da tristeza, sem ilusões, sem achar que o sacrifício humano de uma criança dentro de um vulcão seja a correta adoração a Shri Krishna. Essas almas rendidas alcançam a meta eterna. Estou fazendo uma metáfora. As almas rendidas que alcançam minha morada eterna jamais voltam para este mundo. Isso às vezes é contestado por alguns intérpretes da literatura védica, mesmo dentro da comunidade dos Vaishnavas. Há escolas que vão dizer que nós caímos dentro da matéria e que nós já conhecíamos Krishna. Krishna está declarando aqui claramente: aqueles que já me viram, aqueles que alcançaram a minha realidade, jamais voltam para o mundo material. Isso não existe. Nem sequer o sol nem a lua, tampouco o fogo, nada pode iluminar esta morada suprema a que tudo ilumina. Na realidade transcendental, os corpos, as manifestações são autorrefulgentes. Está explicado isso na literatura védica. Então, não é possível algo que alcança a autorrefulgência, né, ser iludido pela escuridão da matéria. O sol aqui está sendo colocado como algo que não pode iluminar a verdade. Aquilo que brilha dentro do universo material não é suficiente. A alma é uma partícula, uma potência de mim, diz Krishna. Ainda que eterna, para a existência mundana ela adota os 5 sentidos mundanos, que é a mente, seu 6º sentido. Verso 6. Esta minha morada suprema não é iluminada nem pelo sol, nem pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. O sol não pode iluminar a verdade, Krishna está dizendo. Aquilo que brilha dentro do cosmos material não pode alcançar a potência autoluminosa daquilo que é perfeito. O verso 7. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, entre os quais está incluída a mente. Então, o significado deste verso descreve-se com clareza a identidade do ser vivo que é eternamente parte integrante fragmentária do Senhor Supremo. O ser vivo é eternamente fragmentário. Sanataha. O Senhor Supremo manifesta e apresenta inúmeras expansões, sendo que as expansões primárias chamam-se Vishnu Tattva. Krishna tem infinitos corpos, são chamados de Vishnu Tattva, a verdade sobre o sustentador. E as expansões secundárias chamam-se entidades vivas. Nós somos expansões secundárias de Krishna.
Em outras palavras, o Vishnu Tattva, as expansões pessoais de Deus, são expansões pessoais. E as entidades vivas são expansões separadas. Nós não somos a pessoa de Deus. Nós somos outros indivíduos que se relacionam com Deus. Através de sua expansão pessoal, ele se manifesta sob várias formas, tais como o Senhor Rama, Nrsimhadeva, Vishnumurti e todas as deidades predominantes dos planetas transcendentais. O universo transcendental é feito de planetas. As expansões separadas, as entidades vivas, são os servos eternos destas expansões pessoais. As expansões pessoais da Suprema Personalidade de Deus, as entidades individuais da divindade, estão sempre presentes. De modo semelhante, as expansões separadas, as entidades vivas, têm suas identidades. Nós temos identidade separada. Como partes integrantes fragmentárias do Senhor Supremo, as entidades vivas também possuem porções fragmentárias das qualidades dele. Uma delas é a independência. Nós também temos um quinhão de independência pessoal. Isso está comprovado na nossa ideia independente, não é? Eu acho isso, eu acho aquilo. Nós vamos nos rendendo a Krishna e devolvendo a ele essa independência intelectual, né? Dependendo dele de forma inteligente. Com o abuso dessa independência, a alma se torna condicionada. E com o uso apropriado da independência, ela está sempre liberada. A alma que sabe agir dentro da matéria, que sabe a hora de dizer sim ou de dizer não, de que maneira ela pode manifestar aos demais o serviço que ela presta a Krishna. Está sempre liberada. Em qualquer dos casos, ela é eterna, uma qualidade própria do Senhor Supremo. Em seu estado liberado, ela está livre desta condição material e presta serviço transcendental ao Senhor. Em sua vida condicionada, ela é dominada pelos modos da natureza material e esquece a adequada maneira de servir amorosamente a Deus. Então ela tem que lutar arduamente para sobreviver na matéria. Muito bem, chegamos ao final desta aula. Mais uma vez eu agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Com isso, aos pés de todo o nosso Guru Varga, eu deponho minhas mais humildes reverências. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Espero que vocês continuem cantando na Japamala. Não é? O processo de Bhakti não é só uma conversa espiritual, mas algo que deve ocorrer no nosso dia a dia. Nós lutamos pela nossa liberdade para aprender o correto amor a Deus, a correta forma de amar Krishna, pronunciando os santos nomes cotidianamente nas nossas voltas de japa. Essa é a correta meditação. Ontem um de vocês me perguntou aqui em casa sobre o que é o Vipassana. O Vipassana é uma meditação de esvaziamento da mente, que também está descrita nos Vedas, porém é algo relativo ao nível mental. O Vipassana pode ser feito, como nós já explicamos em aulas passadas, às vezes num restauro de 2 ou 3 minutos. É como um mergulho dentro da mente. Feche os olhos, mergulhe dentro do seu coração, como ele está, calmo, agitado, né? E uma tentativa, ou melhor, uma ação de yoga, o exercício de controlar a respiração, de escolher as emoções perfeitas e exatas para que a gente possa continuar as nossas ações em calma, não é? Em tranquilidade. O Vipassana é necessário. Ele não precisa ser praticado durante 5 horas ininterruptas. O que é superior ao Vipassana, porém, e o que nos dá o controle do Vipassana é o Mahamantra. O Mahamantra vai nos explicar como entender os mantras védicos e assim, finalmente, nós vamos ser capazes de controlar as nossas emoções e sentidos. Portanto, o canto dos santos nomes em casa, sentado, concentrado na pronúncia dos nomes de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, tentando ter a consciência de que Deus está dançando sobre os nossos lábios, pois o seu nome transcendental é não diferente dele, é a mais elevada forma de meditação. Mais uma vez,
Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula. Aos Vaishnavas, mais uma vez, a minha gratidão e devoção eterna. Vanchakalpatarubhascha kripasindubhyo evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev.